Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. O nosso documento Spessalve, que eu tenho comentado, caros amigos, amigas, ao longo desses últimos episódios da nossa quinta-feira do Jubileu, caminheiros da esperança, peregrinos da esperança, vamos caminhando nesse Ano Santo, já vendo a reta final, mas sobretudo querendo aproveitar esses dias em que nós vivemos mais mergulhados na Palavra de Deus pelo mês da Bíblia, para aprofundar exatamente a esperança dentro da nossa vida cristã. Não foi sem razão que o Papa Francisco escolheu esse tema, Peregrino de Esperança, baseado na Carta aos Romanos, capítulo 8, exatamente para reforçar e revigorar toda a Igreja e a humanidade na esperança de que nós podemos caminhar com confiança. Nós podemos superar as dificuldades sem baixar a cabeça ou ceder os valores. E quando o Papa Bento XVI, que escreveu esse documento Spessalve, Salvos na Esperança, ele colocou como uma última reflexão a pessoa de Maria como aquela que nos indica o caminho da esperança e ela mesma é testemunha de esperança. E ele coloca uma invocação mariana chamada Maria Estrela do Mar, Stella Maris. É um hino do século VIII, do século IX, que diz Ave Stella Maris, Ave, ó Estrela do Mar. E a gente se pergunta por que a Igreja deu a Maria esse título Estrela do Mar. Vejamos bem, no passado não havia esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, a bússola e outros instrumentos assim. Então os navegantes se guiavam pelos astros, de modo que, conforme os astros, os mais experientes iam dirigindo as embarcações. E quando viam aquele astro naquela posição, sabiam que era por aquele caminho que deveriam seguir. Daí veio o título de Stella Maris, Estrela do Mar, para dizer Maria como uma estrela, que no alto mar, sem nenhuma referência, a estrela vai guiando, vai dando rumo. E por que Maria dá o rumo? Porque ela é uma seguidora fiel do seu Divino Filho, porque ela é a encarnação mesma do Evangelho, porque ela própria experimentou em sua vida o que é viver da esperança. Muita gente diz erradamente, não, para Nossa Senhora tudo era simples, ela era mãe de Jesus. Sim, que ela era mãe de Jesus, não há dúvida. Agora, ela viveu da fé, é a sua grande virtude, é a fé. Ela passou também por provações na sua fé e não compreendeu tudo. Nós conhecemos do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, depois da perda do menino Jesus no templo, ela diz que o evangelista diz, ela não entendeu estas coisas, mas guardava tudo e meditava em seu coração. Quer dizer, mesmo quando não compreendia, acolhia a vontade de Deus e prosseguia sem perder a esperança. Então, nós que olhamos para a meta, as verdadeiras estrelas de nossa vida são pessoas que vivem com retidão. Isso está escrito na Spessalve. As verdadeiras estrelas da nossa vida são pessoas que vivem com retidão. Então elas se tornam astros luminosos, como já diz o livro da sabedoria. Então, aproveitam o caminho sem palavras. Elas apontam o caminho sem palavras. A própria vida já é uma palavra. O próprio estilo de vida já é um roteiro de caminhada. Eu gosto sempre de repetir uma frase que eu li uma vez
e jamais me esquecides. Talvez a tua vida seja o único evangelho que teu irmão lê. Mesmo estando no mês seguinte ao mês da Bíblia, onde nós deveríamos ter aproveitado para revigorar nossa prática da leitura bíblica, mas nós sabemos que muita gente relaxa a leitura bíblica. Mas olhar a vida alheia, todos nós olhamos. Todos nós olhamos. É um livro aberto, a vida do outro, como a nossa é para os outros. Então, quando esta vida que nós olhamos é uma vida de luz, ela se torna uma referência. Por isso, essa palavra iluminada. Talvez a tua vida seja o único evangelho que teu irmão lê. A vida de Maria se torna luminosa porque ela é cheia de graça, cheia da luz de Deus. Olha o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz uma mulher vestida de sol. Ela está revestida da glória de Deus. O sol é o astro mais luminoso que nós temos. Então, ela está revestida dessa luz incomparável, que é o sinal da luz de Deus. Por isso, ela é uma estrela. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz divina. Como a igreja não tem luz própria, a igreja reflete a luz de Cristo. Na sua viagem para os montes da Judéia, o Papa Bento XVI, na Spes-Salve, diz assim: ela se tornou imagem da futura igreja, que no seu seio leva a esperança do mundo através dos montes da história. Achei muito bela essa metáfora, essa comparação. Quer dizer, Maria, que levou Jesus no ventre pelas montanhas da Judéia, é a imagem da igreja futura que vai pelos montes da história, os altos e baixos da história humana, levando a pessoa de Jesus. E a Spes-Salve conclui dizendo assim que quando, no Sábado Santo, tudo parecia ainda nebuloso, cinzento, escuro, porque era o dia da sepultura, Maria permanecia firme na esperança. E é por isso que, segundo muitos autores, o sábado ficou na piedade católica como o dia dedicado a Maria, porque foi aquela que permaneceu firme na fé, confiante na esperança, mesmo quando tudo parecia ter acabado. Um grande teólogo do Verbo encarnado, o Santo São Bernardo de Claraval, escreveu um belo sermão com esse título, Estrela do Mar, Stella Maris, exatamente sobre aquilo que nós estamos falando. E eu vou ler um pequeno trecho para que os nossos acompanhantes do episódio do Jubileu possam se deleitar com essas belas palavras e ser revigorados com estes pensamentos iluminados de São Bernardo. Ele diz assim: ó tu que na instabilidade deste mundo sentes que és mais sacudido pelas tormentas e tempestades dos que andam sobre a terra, não desvies o olhar do fulgor dessa estrela, se não quiseres ser arrastado pelos furacões. Se contra ti se insurgirem os ventos das tentações, e se bateres contra as rochas das tribulações, olha para a estrela e invoca Maria. Se és jogado pelas ondas da soberba, das ambições, da calúnia e da rivalidade, olha para a estrela, invoca Maria. Se és atirado de cá para lá pelas ondas da soberba, das ambições, do orgulho, olha para a estrela, invoca Maria. Se perturbado pela enormidade dos pecados, confuso pela vileza da consciência e aterrorizado pelo medo do juízo, começares a ser absorvido pela voragem da tristeza e pelo abismo do desespero, olha para a estrela, pensa em Maria. E para obter a ajuda da sua oração, não te esqueças de seguir o seu exemplo.
Seguindo-a, não erras. Com seu apoio, não cais. Sob sua proteção, não temes. Se ela te guia, não te cansas. Se te é propícia, chega ao fim. E assim esperamos e experimentas em ti mesmo o que com razão se diz. O nome da Virgem era Maria, estrela do mar. Rezemos agora juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor.